Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no terceiro trimestre de 2024 e o tema de hoje não poderia ser melhor. O Deus que me vê. O Deus que me vê. É um artigo da revista Visão Missionária, escrito por Gilton Medeiros, pastor Gilton Medeiros, terceiro trimestre de 2024. Mas antes de começarmos a falar deste Deus maravilhoso, que nos vê, que ouve as nossas orações, nós vamos orar. Nós vamos falar com este Deus, porque esse Deus não só, queridos, nos vê, este Deus também ele nos ouve. Ele ouve o nosso clamor, ouve a nossa petição, ouve as nossas orações. E eu convido você nesse instante para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e estarmos orando ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai amado, glorificado, ó Deus, exaltado, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo teu cuidado, pela tua presença constante em nossas vidas. Muito obrigada, Deus, porque tu ouve, ó Deus, as nossas orações. A tua palavra nos diz que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a tua face, tu ouvirias dos céus, perdoaria os nossos pecados e estariam abertos os teus olhos e atento, ó Deus, às orações que se fizessem na tua casa. Nós somos casa tua, templo do teu Espírito Santo. Nesse instante, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, em favor das pessoas que estão, ó Deus, ouvindo, ó Deus, a tua palavra nesse instante. Que aonde a tua palavra esteja adentrando, ó Pai amado, que tu estejas, ó Deus, a restaurar, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. Que tu estejas, ó Deus, a sondar, a esquadrinhar, ó Deus, os corações, ó Pai, conhecendo, ó Deus, sabendo, ó Deus, das suas angústias, das suas necessidades, que tu estejas, ó Deus, a entrar, ó Deus, com a tua providência, com o teu agir, pois a tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, o Deus que me vê. Artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2024, escrito pelo pastor Gilton Medeiros. Queridos, o capítulo 16 do livro de Gênesis registra uma história cheia de situações que criaram repercussões para toda a humanidade e que persistem, até os nossos dias. E o que seria isso? O que é que se registra no capítulo 16 do livro de Gênesis? A falta de fé e de sabedoria daquele que foi o pai da fé, Abraão e Sara, Abraão e Sara, a falta de fé e de sabedoria de Abraão e Sara. Nasceu ali Ismael e esse arranjo ele foi fruto de um arranjo humanamente aceitável naquela época, A poligamia era aceitável ali na cultura da época. E Sara, a esposa de Abraão, não podia gerar filhos, então ela recorreu à sua serva Agar para que estivesse suprindo essa limitação. Às vezes isso acontece conosco, é uma história que eu falo assim, que persiste até os dias de hoje, é que até os dias de hoje, queridos, existe falta de fé, existe falta de sabedoria pela parte daqueles que foram chamados por Deus e que foram escolhidos por Deus para serem bênção e terem as suas vidas e as suas famílias abençoadas. E muitas vezes, por falta de fé e por falta de sabedoria, nós temos visto muitos lares sendo destruídos, muitas famílias sendo dizimadas, porque há falta de fé e de sabedoria por parte dos patriarcas. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a sabedoria dos altos céus. Sabedoria. A Bíblia nos diz que aquele que tem falta de sabedoria
Peça a Deus que Deus a dá com liberalidade. Deus não faz acepção de pessoas. Esse Deus, ele é tremendo, esse Deus, ele é maravilhoso e ele nos vê. Ele nos vê, o Deus que nos vê. E é justamente sobre isso que nós iremos falar. Nós vamos estar lendo aqui o capítulo 16 do livro de Gênesis, e a palavra de Deus nos diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agá. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agá, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agá, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu servo, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo a ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse: Agá, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Queridos, no momento de aflição, no momento de desespero de Agá, ela olha para aquele que ele vê. E às vezes eu falo assim que é uma história que persiste por muito tempo, porque essa história ela surge da promessa de Deus. Ela surge de uma promessa de Deus. Bom, vamos resumir aqui a história. Deus chega para Abrão e fala: Olha, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá eu te abençoarei e far-te-ei fecundo, e multiplicarei a tua descendência, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E Deus diz a Abrão ali que Deus iria fazer de Abrão uma grande nação. Abrão, queridos, ele ouve a voz de Deus. Ele sai da sua casa, sai da sua parentela, apesar de levar juntamente consigo a Ló, o seu sobrinho, que Deus mandou levar ele sozinho, né? Mas ele vai lá e carrega seu sobrinho. Mas tudo bem, Deus abençoa ali a vida de Abrão. Mas 10 anos se passaram daquela promessa. E aí, Sara, percebendo que era estéril, que não dava luz, ela diz a Abrão: Olha, Abrão, Deus tem me impedido de ter filhos. E a gente vai ver, queridos, que Deus tinha feito uma promessa a Abrão. Deus tinha prometido a Abrão
que ele seria uma grande nação, que ele abençoaria a descendência de Abrão. Como é que Deus abençoaria a descendência de Abrão? Se Abrão não tivesse filhos, se Abrão não tivesse descendentes, se seus filhos fossem, se os seus descendentes fossem os seus servos. Então Deus tinha abençoado ali a vida de Abrão, Deus tinha dado uma promessa. E às vezes acontece conosco assim. Então Deus deu uma promessa a Abrão, Deus disse que multiplicaria a sua descendência, que essa família seria abençoada, mas aí 10 anos se passaram e Sara tenta dar um jeitinho. E Abrão vai lá e aceita esse jeitinho de Sara, né? Ele aceita essa oferta de Sara e toma sua serva Agar e Agar concebe. E o que é que acontece? Aí começa a surgir os desentendimentos. Porque tanto o sentimento de Agar quanto o sentimento de Sara mudaram, né? Sarai, ela muda o seu sentimento. Ela começa agora a ter inveja da sua serva que concebeu, e a sua serva, por sua vez, tem altivez de espírito por ter concebido de Abrão. E aí, né, ela imagina assim: Abrão não tem filhos, então eu vou ter todas as regalias por ser mãe de uma criança, né, que ele tanto anseia, tanto deseja. E se eu não me engano, ele tinha uns 84 anos, era 86 anos, na época em que teve Ismael, né? Então, assim, um problema que surgiu na família de Abrão e de Sarai, que não precisaria ter surgido. E surgiu por falta de sabedoria e falta de fé. Eu não sei há quanto tempo você tem promessa de Deus na sua vida. Eu não sei quais foram as promessas que Deus fez a você. Mas uma coisa eu sei com certeza absoluta: que Deus, ele cumpre as suas palavras, as suas promessas em nossas vidas, independente das circunstâncias e independente de quem nós somos. E assim como Deus, ele prometeu a Abrão, ele cumpriu. Porém, queridos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Os anos de Deus são diferentes dos nossos anos. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então vamos confiar no Senhor e nas suas promessas. Então essa história aqui, ela é muito interessante e reflete as nossas ações e nossos dias. Mas uma coisa a gente percebe aqui nessa história, que Agar, quando ela sai, aí há um problema, começa a ter a confusão, Sarai começa a brigar com Abraão, Abrão vai lá e diz: olha, tá certo, foi você que me deu a Agar, então ela é tua serva, faz dela o que bem entender, o que bem conceber seu coração, porque eu quero ficar livre desse problema, quero ficar em paz, quero ficar tranquilo, faz aí da tua serva o que bem entender. Então Abrão lavou as mãos. Sarai pega, né, começa a afligir ali o coração de Agar, e Agar, com o coração angustiado, ela foge da presença de Sarai, sua patroa. E ela vai para o deserto. E ali no deserto, eu penso que no deserto é lugar de choro, no deserto é lugar de pranto, no deserto é lugar de aflição, no deserto é lugar que filho chora e mãe não vê. No deserto é lugar onde nós estamos sós. Então, naquele momento de solidão, naquele momento de aflição profunda, Agar, ela volta os seus olhos para aquele que vê, para o Deus que tudo vê, para o Deus que nos vê. É nesse momento que Agar descobre que não está só, que o Deus Todo-Poderoso estava ali ao seu lado, percebendo a sua aflição. E esse Deus Todo-Poderoso, ele manda o seu anjo ao seu encontro e orienta Agar a voltar e a viver sob a autoridade da sua patroa Sarai. E esse anjo do Senhor, ele faz a mesma promessa. A promessa é semelhante à promessa que fez a Abraão. Ele diz: olha, a Agar, eu vou multiplicar a tua descendência sobremaneira, de forma tal que essa descendência não poderá ser contada.
Seus filhos serão tantos que não poderão ser contados. Eu multiplicarei a tua descendência. Eu vou abençoar a tua descendência, Agar. Mas você precisa retornar à autoridade da sua patroa. E eu acho interessante esse texto aqui, queridos, porque Agar, ela retorna a viver e a conviver sob a autoridade de Sarai. Isso é um exemplo para mim e para você. Porque se Agar tivesse naquele momento que o anjo do Senhor apareceu para ela, que Deus mandou o seu anjo e falou a sua vida, se Agar tivesse ainda continuado com a soberba do seu coração e não tivesse retornado à casa para viver sob a autoridade de Sarai, mas se o orgulho a tivesse impedido disso, talvez hoje Agar não tivesse sobrevivido. Talvez hoje nós não tivéssemos a descendência de Ismael. Talvez Ismael não tivesse vindo ao mundo. Então precisou que houvesse ali um quebrantamento de coração. E às vezes, queridos, a soberba do nosso coração, às vezes o orgulho que toma conta dos nossos corações tem nos impedido de receber as bênçãos do Senhor. Às vezes estamos preocupados e o orgulho é tão grande que nós não aceitamos a autoridade do outro. Nós não aceitamos a conviver sob a autoridade do outro e muitas vezes isso acontece na igreja. Você às vezes tem impedido de Deus abençoar a sua vida, tem rejeitado a bênção de Deus na sua vida porque você não consegue conviver com a autoridade do pastor, debaixo da autoridade do pastor. Você não consegue conviver debaixo da autoridade do seu professor de escola bíblica, da sua coordenadora de MCM. Você não sabe viver debaixo de autoridade. Talvez o orgulho e a arrogância que permeia o seu coração é tão grande que você foge da presença de Deus. Quando o anjo do Senhor, ele se coloca e ele coloca a bênção do Senhor em nossas mãos. E a Bíblia nos diz que nós temos essa autoridade de recebê-lo ou não, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio nós temos a possibilidade de dizer sim ou não aquilo que Deus fala às nossas vidas e aos nossos corações. E eu louvo a Deus pela vida de Agar, que no momento de aflição, de angústia, Agar, ela percebeu que não estava só. E ela ouve a voz do anjo do Senhor. Ela ouve a voz do anjo do Senhor. A gente vai ver que no versículo 13, Agar, ela invoca o nome do Senhor, e diz assim: olha, tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Querido, minha querida, eu não sei o que está acontecendo na sua família. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei quais são as dificuldades que permeiam o seu coração, quais são as aflições, as angústias que permeiam a sua vida e o seu coração, mas uma coisa eu sei: volte-se para o Senhor e você vai encontrar a face de Deus, porque Deus é aquele que vê. Deus é aquele que vê. Então volte-se para a face do Senhor e aceite a recomendação do anjo do Senhor, porque Deus fala aos nossos corações. Deus manda anjos em nossas vidas, em nossas casas. Deus fala conosco. Deus envia pessoas para falar conosco. Então ouça o anjo do Senhor. Quebrante o seu coração. Tire o orgulho. Se desfaça da soberba. E volte-se para o Senhor. E você vai ver quanto Deus vai abençoar a sua vida. Não quer dizer que a sua vida vai ser um mar de rosas, não. Porque a Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições. Mas quer dizer uma coisa,
que nós temos a segurança, a tranquilidade que em meio às aflições e os problemas, nós temos um Deus que nos vê, um Deus que sustenta, um Deus que nos fortalece. Fazer como o salmista, que diz assim no Salmo 139, versículos de 1 a 3, que o salmista nos diz: o Senhor, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, tu bem sabes, muito sabes, tu bem sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. A percepção do salmista, ali no Salmo 139, deve ser, queridos, a nossa percepção em momentos de angústia. Que o nosso Deus, Ele nos sonda. Que o nosso Deus nos conhece. Ele sabe quando nós nos sentamos, quando nós nos levantamos. Ele, de longe, Ele percebe os nossos pensamentos. Nosso Deus, Ele sabe quando nós estamos trabalhando e quando nós estamos descansando. Também é o Deus que sabe quando nós fazemos corpo mole. Também é o Deus que sabe quando o nosso coração está cheio de soberba, cheio de angústia. Também é o Deus que sabe os nossos caminhos, por onde estão trilhando os nossos pensamentos e onde os nossos pés estão caminhando. Esse Deus é o Deus que tudo vê. E essa percepção que o salmista nos ensina, o que o salmista nos ensina é ter essa percepção em todos os momentos de nossas vidas. Que Deus nos sonda, que Deus nos conhece, que Deus nos ouve. Então, nós vamos começar a falar aqui desse Deus que age. Porque esse Deus que nos sonda, que nos conhece, nos ouve, também é o Deus que age. E aprender a enxergar o agir de Deus em nossas vidas e no mundo que nos cerca é um dos desafios mais importantes da vida cristã. Eu acho que é o maior desafio da vida cristã é compreender o agir de Deus em todos os momentos, em todas as instâncias. Aí a autora fala aqui de um hino evangélico, né? Que diz assim: Ele tem o mundo em suas mãos. Uma composição de um compositor musical. No original, aí ele é em inglês, eu não falo inglês, nem vou ler para vocês. Mas Lu, ele lembra uma verdade que precisa estar sempre em nossas mentes e em nosso coração. Ele tem toda a gente em suas mãos. Ele tem o mundo nas suas mãos. Ele tem toda a gente em todos os lugares em suas mãos. Ele tem o mundo inteiro nas suas mãos. É uma canção que reitera a declaração do salmista: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É uma mensagem só. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos à nossa própria sorte. Deus é o Deus, é o Senhor do universo. É o Deus que tem um controle nas suas mãos. É um Deus que age na hora certa, no momento certo. Deus não... Tem um provérbio popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Mas, queridos, Deus não tarda. Deus não tarda. Deus age na hora certa, no momento certo, no tempo certo. E aí a gente vai ver em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45, que a palavra de Deus nos diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei pelos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz o que o seu sol se levante sobre os bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, explicando a natureza de Deus e o seu reino, Jesus diz à multidão que Deus ele é um Deus que está presente em todas as instâncias, e Ele nos aconselha a amar os nossos inimigos, a bendizer, a tratar bem aqueles que nos falam mal. Então, foi o que Jesus fala ali àquela multidão,
Foi o que o anjo falou a Agar. Diz, olha, vai lá, Agar, volta, se submete à autoridade de Sarai. Vá lá, porque eu vou te abençoar, né? Então, queridos, às vezes, nós temos impedido a bênção de Deus em nossas vidas porque os nossos corações estão cheios de ódio, de rancor, de orgulho, de desprezo. O nosso coração está cheio de outras coisas que não é do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nos convida a estarmos cheios de quê? Do Espírito Santo de Deus, a bendizer, a falar bem dos nossos inimigos, a amar os nossos inimigos, a desejar o bem, a orar por eles, a interceder a Deus por suas vidas. E ele diz que Deus é o Deus, porque o nosso Deus é o quê? É o Deus que faz o sol se levantar sobre justos e injustos, é o Deus que cuida de cada um de nós, é o Deus que cuida de todos, independente das circunstâncias, é o Deus que rega a terra com a chuva, e Deus faz isso para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Então a palavra de Deus no Salmos, capítulo 147, versículos 3 e 4, nos diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado, e Ele cuida das suas feridas. Ele determina o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Quem cuida dos nossos corações, quando ele está amargurado, quebrantado, é Deus. Quem sara as nossas feridas é o Senhor. O nosso Deus é o Deus que sara as nossas feridas. O nosso Deus é o que cuida dos nossos corações. Nós precisamos fazer como o salmista, também ali no Salmo 51, quando diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Que essa seja a nossa oração. Que tenhamos a percepção também de que Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara as feridas, é o Deus que conta o número das estrelas, é o Deus que chama cada um pelo seu nome. Esse Deus é o Deus que tem cuidado de vós. Esse Deus que numera as estrelas, que chama cada uma pelo seu nome, é o Deus que tem cuidado de vós. Então você pode perguntar assim: será que Deus está vendo o meu sofrimento? Será que Deus realmente cuida de mim? Então, para responder isso, a autora diz o seguinte, que é preciso dizer que essas perguntas também foram feitas por homens de Deus, como a Bíblia registra na sua palavra. Eu costumo dizer que a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas, e não seria diferente com relação a esse perguntar: será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus cuida de mim? Será que Deus está vendo o meu sofrimento? Deus ouve, Deus ele responde, Deus ele está atento às nossas orações. Então Abacuque, capítulo 1, versículo 2, foi a interrogação de Abacuque. Abacuque chega para Deus diante ali das dificuldades que ele estava vendo o seu povo passar. Abacuque chega para Deus e diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Abacuque chega para Deus, queridos, e questiona o Senhor. Abacuque ele diz: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar? Eu vou gritar violência e o Senhor não vai acudir. Até quando? Então Davi escreveu no Salmo 23, que todos nós apreciamos e sabemos de cor. Davi diz: olha, Deus é o meu Deus, porque não me desampararás, porque me alongarás das palavras do meu bramido e não me auxiliarás. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. O Salmo 22, de 1 e 2. Até mesmo o próprio Jesus, no seu sofrimento,
ali na cruz, ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, essas interrogações, esses questionamentos foram feitos também por todos os servos de Deus. O que podemos aprender com isso é que, embora soframos frustrações, decepções, adversidades e dores, embora a luta seja difícil e muitas vezes a carga excessivamente pesada, o sofrimento, queridos, ele não é eterno. A dor, ela não é infinita. Deus, ele ouve as nossas orações, ele ouve as nossas petições. A gente vai ver que em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, Pedro, ele ali falando à igreja, ele diz, olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a Bíblia nos recomenda nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo, no momento certo, Deus venha a nos exaltar, a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. E isso é difícil. E isso é difícil. A gente vai ver que o salmista diz, Senhor, eu te clamo de dia e de noite. Ali no Salmo 22, o salmista fala, olha, eu estou clamando de noite, eu não tenho sossego, eu clamo de dia, eu clamo de noite, e tu não ouves, parece que está alongando o meu sofrimento. Às vezes acontece isso conosco. Às vezes acontece sim isso com as nossas vidas. Mas, queridos, nós precisamos aprender a lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E o que é ansiedade? É tudo aquilo que nos tira o sono. Tudo aquilo que tem nos impedido de conciliar o sono, de trabalhar, de conviver bem familiarmente. Olha, a Bíblia nos diz e nos convida a lançar sobre Deus essa ansiedade. Que Deus, ele tem cuidado de cada um de nós, a buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Então a gente vai ver que esse mesmo Abacuque que diz assim, Senhor, até quando eu clamo por violência? Até quando eu vou gritar, clamar, e o Senhor não ouve? É o mesmo que termina a sua oração dizendo, porquanto ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o mesmo que termina, aquele que começou a sua oração, dizendo até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir. Aí Deus começa a falar com Abacuque, dialogar com Abacuque, e Abacuque termina a sua oração dizendo, Senhor, engrandecido seja o teu nome. Ainda que a figueira não floresça, a maior declaração de amor da Bíblia, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, que essa seja a nossa oração. Que essa seja a nossa oração. Quando eu falo assim, a maior declaração de amor na Bíblia, depois da de Jesus, né? Que deu o seu único filho por mim, depois do próprio Jesus que deu a sua vida por mim, por você, e isso por amor, né? Mas a gente vai ver que Abacuque diz que independente das circunstâncias, ele louvaria o nome do Senhor. E essa precisa ser a nossa oração. Essa precisa ser a nossa atitude, independente das circunstâncias, vamos buscar a face do Senhor, que não percamos a esperança desse Deus, que esse Deus tudo vê, tudo ouve, é um Deus que ouve as nossas orações, que atende as nossas petições. Então deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Deus fará, o mais Ele fará. É isso que o salmista nos diz no Salmo 37, versículos de 3 a 5. E a gente vai ver aí Filipenses no capítulo 2, versículos de 2 a 9, falando o seguinte, por isso,
Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, por sua vez, sofrendo a agonia, ele é exaltado, né? Ali na sua agonia na cruz, quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus exalta Jesus. E é isso que Paulo diz ali. A igreja nos ensina em Filipenses, olha, Deus exaltou a Jesus sobremaneira, lhe deu um nome sobre todo nome. Deus ali, ele ele ressuscita, né, a Jesus no terceiro dia, e ele exalta o nome de Jesus sobre toda a humanidade, e o nome de Jesus é sobre todo nome, e ele diz que toda a terra deve se ajoelhar diante do Senhor Jesus e reconhecendo que Jesus é o Senhor. E isso, queridos, independente de ter servido a Jesus ou não. Porque um dia, quando Jesus voltar, a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, tanto aqueles que estão na terra, quanto aqueles que estão no céu, quanto aqueles que estão debaixo da terra, Então toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Então Paulo nos diz que nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a face do Senhor, porque digno é o Senhor, é isso que o Apocalipse nos diz, digno é o Senhor de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder, porque tudo nosso Deus criaste, e por tua vontade todas as coisas foram feitas e foram criadas, foi pela vontade do Senhor. Então façamos como o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, todavia, vamos nos alegrar no Senhor, buscar a face do nosso Deus, clamar a esse Deus, e Deus, ele ouvirá as nossas orações no tempo certo, na hora adequada. Deus não atende às nossas orações, não responde às nossas orações de acordo com a nossa agenda, de acordo com as nossas necessidades. Foi isso que Abacuque compreendeu, queridos. Quando Deus começa a falar com Abacuque compreende isso e ele diz, Senhor, olha, independente, mesmo que não haja fruto na vide, meu coração se alegrará em ti, eu vou confiar nesse Deus que tudo pode, que tudo faz, nesse Deus que opera todas as coisas, mesmo que eu não tenha nada para comer, mesmo que não tenha de onde eu tirar o meu sustento, todavia a minha alma vai se alegrar no Senhor. Queridos, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você não esteja vendo o fruto da vide, ou que você não esteja vendo o mantimento, Deus, ele viu, assim como Deus viu o sofrimento de Agar e a socorreu no momento certo, na hora certa, no seu momento de dor, no seu momento de aflição. Mesmo depois que foi expulso da casa de Abrão, o Senhor estava do lado de Agar e não lhe permitiu que a morte a alcançasse. Assim como não alcançasse a vida do seu filho, é o mesmo Deus que ouve a minha e a sua oração. É o mesmo Deus. Quando a gente vai ver, posteriormente, quando Agar, ela é expulsa da casa de Abraão, né? Primeira vez Agar foge, a segunda vez Agar é expulsa e leva o seu filho, e Agar coloca o seu filho ali para que seu filho morra, e ela se afasta, ela anda metros de distância do seu filho para não ver a morte do seu filho. Deus vai lá, mais uma vez, né? E dá água a Agar, dá água a Ismael, não permite que a morte os alcance, e Deus ele restaura ali a alegria de Agar e a alegria de Ismael, a vida de Ismael. Mesmo às vezes, nós em momentos assim, em que não enxergamos nada,
em que tudo parece que está dando errado, que tudo não faz sentido, que nada do que a gente faça vai resolver, que não tem saída. Busca a face do Senhor. Clama por este Deus, porque esse Deus é aquele Deus que age na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Mas a Bíblia nos acrescenta: e assentou-se em frente, levantou a voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino. E brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque eu farei uma grande nação. Mais uma vez, Deus manda o seu anjo renovar as suas promessas na vida de Agar. E diz assim: olha, eu não disse para você, Agar, que eu ia fazer da sua descendência uma grande descendência? Então, mesmo que pareça, queridos, que tudo vai mal, a Bíblia nos diz assim, essa foi a promessa de Deus a Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que essa promessa se estende a mim e a você. Deus disse que as nossas famílias seriam felizes, que as nossas famílias seriam benditas. Esse Deus, Ele ouve, Ele age na hora certa, no tempo certo, na hora adequada. Então, ergue-te, levanta-te. Busca a face do Senhor, porque esse Deus, Ele ouve as nossas orações. A gente vai ver em Salmos capítulo 30, versículo 5, que a Bíblia nos diz assim: porque a sua ira dura um só momento, o seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o quê? Pela manhã. A dor, ela não é infinita. Os problemas não são infinitos. Pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A situação desesperadora de Agar, o clamor de Abacuque, o choro de Davi, a dor de Jesus na sua luta, seu choro, sua dor ali na cruz do Calvário, não são desconhecidos nem ignorados por Deus. Eles não foram desconhecidos nem foram ignorados por Deus. Assim também, queridos, assim também, minha querida, que a sua dor, a sua angústia, o seu choro, a sua aflição não são ignorados pelo Senhor. Deus é o Deus que tudo vê. Deus é o mesmo hoje, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus eternamente. Então mesmo que o tempo seja momentaneamente de choro, ele não será assim para sempre. A Bíblia nos diz que a ira do Senhor, ela só dura um momento. E ao seu favor está a vida. O choro, queridos, pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. E a nossa alegria, ela vem do Senhor. Então, façamos como o salmista, no Salmo 18, versículo 6, que diz assim: na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, no seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Há um tempo certo para todas as coisas. A Bíblia nos ensina que Deus, ele está sempre pronto, de braços abertos, para nos ajudar. Ele ouve as nossas orações, isso é promessa de Deus. A Bíblia nos diz que quando Salomão construiu o templo do Senhor, Deus fez uma promessa a Salomão, que se estende para mim e para você. Olha, Salomão, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se esse povo que chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos,
Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei as suas terras. E estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Promessa de Deus. E Deus cumpre, queridos, a sua promessa. Independente do tempo, independente das circunstâncias, independente da situação, independente que a gente não consiga ver, vislumbrar a luz no fim do túnel, nós precisamos confiar na promessa de Deus. E fazermos como o salmista: na minha angústia, invoquei ao Senhor. O que tem acontecido muitas vezes é que no momento de angústia, no momento de aflição, nós temos nos afastado da presença de Deus. Nós temos nos afastado da casa do Senhor. Nós temos perdido a alegria de cultuar. Nós temos perdido a alegria de adorar. Nós temos perdido a alegria de buscar a Deus, de orar ao Senhor. Quando a Bíblia nos recomenda algo completamente diferente. Quando a Bíblia nos recomenda, no momento de angústia, quando não vislumbrarmos a luz no fim do túnel, fazermos como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas dos campos sumam, as ovelhas não existam mais, todavia eu vou me alegrar no Senhor, eu vou invocar o Deus da minha salvação. Fazemos como o salmista: na minha angústia clamei ao Senhor, eu gritei por socorro, e Ele no seu templo ouviu o meu clamor. O meu clamor penetrou nos seus ouvidos. Então a Bíblia nos ensina que esse Deus, no tempo certo, Ele age. Deus ouve as nossas orações. Deus age no tempo certo e na hora certa. Então, para guardar no coração, o que eu deixo para você está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Mas Deus, Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, queridos, Ele não tarda a sua promessa. Mesmo que você ache que é tardia, porque a Bíblia nos ensina, e Pedro estava falando isso à igreja, alguns cristãos do primeiro século estavam ansiosos, esperando a vinda imediata do Senhor Jesus, querendo que Jesus Cristo voltasse logo. Aí Pedro orienta a igreja dizendo assim, olha, no versículo anterior, no versículo 8, Pedro diz: há todavia uma coisa, amados, não deveis esquecer-se de que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não tarda o Senhor a sua promessa. Como alguns julgam que o Senhor a tarda, Deus não tarda, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós se perca, que nenhum de vós venha a partir sem primeiro arrepender-se. Então o que eu digo para você é que Deus não tarda a sua promessa. Deus age, Deus ouve e Deus atende ao nosso clamor, porque o nosso clamor lhe penetra aos ouvidos. Então, querido, minha querida, busque a face do Senhor, alegre-se no Senhor, busque a fonte de alegria, de paz, de tranquilidade, que é o nosso Deus, e esse Deus estará conosco em todas as instâncias. Então, nosso muito obrigada a você que nos assiste. O nosso muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O nosso muito obrigada a você que compartilha. Continue compartilhando a palavra de Deus. Olha, talvez essa palavra não tenha sido para você. Talvez você imagine assim, isso não é para mim. Mas você não sabe para quem Deus quer falar, né? Uma coisa eu sei, Deus quis falar. Deus quis falar o seu coração.
Deus falou ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus falará ao coração daqueles a quem você compartilhar. Então compartilhe a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, poderosa, que é capaz de nos dar paz, tranquilidade aos nossos corações. Então, nosso muito obrigada mesmo. Vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no seu coração, e esse Deus de paz ouça a sua petição, a sua oração e conceda a você o desejo do seu coração. Que Deus nos abençoe.